Olá, muito boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos todos vocês para mais uma aula do curso à distância aqui da Seara de Jesus. Vou convidar a todos, primeiramente, se colocar interiormente em prece, pedindo a Deus que nos envolva sempre em muita paz, com saúde, com sanidade mental e para que possamos suprir as necessidades físicas nossa e de nossa família. Senhor, olha nesse momento por cada um de nós, trazendo a sua paz, o seu consolo e a sua força, para que possamos vencer cada dia da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Nessa noite, continuando os nossos estudos, nós trazemos a terceira aula do curso de Educação Mediúnica, ano 2. É claro que nós estamos fazendo isso de uma forma muito diferente. Para quem se lembra, é um módulo único onde nós vamos vendo as matérias, os livros do curso como matérias desse módulo. Então hoje falaremos de um tema da educação mediúnica e especificamente da natureza das comunicações. Mas quando a gente fala de comunicação, claro que nós estamos falando de uma comunicação entre celulares, entre pessoas encarnadas. Aqui estamos tratando de comunicação entre os mundos físico e espiritual. Então, e nessas comunicações, nós vamos compreender que essas comunicações são feitas através de inteligências. Lembrando lá da Revista Espírita, de 1868, está dito lá, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. O que isso significa? Principalmente essa última frase. Então, o poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ou seja, quanto mais inteligente é o ser, maior é o efeito que essa inteligência causa. Vamos ver um exemplo? Esse universo todo este universo, é claro que ele é um efeito de uma causa. E qual é a causa desse universo? Qual é a causa deste efeito tão inteligente? Nós vimos na aula passada que falamos muito sobre Deus. Quem é Deus ou o que é Deus? Então, a gente entende que existe uma inteligência muito maior, até mesmo do que nós podemos conceber, que promove tudo isso. E esse efeito? É uma nebulosa, algo que existe no universo, que a gente ainda não consegue, muitas vezes, nem compreender, mas está lá, existe. Esse efeito todo, para quem quiser ver, né? Esse efeito, essa nebulosa bonita, isso existe realmente no céu, lá no universo. E quem foi que criou aquilo? Ou o que criou aquilo? Se isso obedece uma lei, existe com certeza uma inteligência ali, por trás desse efeito todo. E que inteligência é essa? Como nós vimos na aula passada, essa inteligência nós chamamos de Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, todo efeito grande tem uma inteligência grande. Eu acredito que nenhum ser humano encarnado nesta Terra teria condições de produzir um efeito desse. Não é? De conseguir criar nebulosas ou fazer grandes coisas. O que nós fazemos é transformar aquilo que já existe, essas possibilidades. O grande criador é a inteligência maior. Então, nós vamos aqui, quando falamos de comunicação, nós estamos falando das inteligências que habitam e orbitam espiritualmente o nosso planeta. Então, não menosprezando as inteligências aqui que estão nos assistindo, mas podemos colocar essas inteligências num grau inferior àquelas que conduziram
o grande universo, que conduzem o nosso universo e os outros universos ainda desconhecidos, como até mesmo o nosso próprio planeta. Existem inteligências que habitam e circundam o nosso planeta, encarnados e desencarnados. Então, nós estamos falando dessas inteligências, e essas inteligências se manifestam. Nós podemos perceber que a inteligência humana encarnada na Terra ainda precisa de muita evolução. Por quê? O que efeito nós produzimos? Nós vemos muita maldade ainda nesse mundo, muita ignorância, muita falta de fé. E claro que essas inteligências produzem efeitos não inteligentes. Mas, antigamente, lembrar aqui que a mediunidade sempre existiu desde que o ser humano é consciente de si mesmo, sempre houve a comunicação com a espiritualidade. Mas houve um tempo, não muito distante, em que esses espíritos acharam uma forma de se comunicar conosco. Então, no início, quando Kardec começou a estudar o espiritismo, ele notou que existiam grupos que se reuniam e nesses grupos as mesas falavam, de certa forma, né? O que é falar? Então elas trepidavam, elas balançavam, só que elas respondiam a esse balanço. Mesas girantes que flutuavam, vários efeitos físicos para chamar a atenção dos homens, das mulheres, dos seres encarnados para a comunicação da espiritualidade. E isso evoluiu, porque é meio complicado você trazer uma carta complexa, uma notícia complexa, informações mais elevadas com batidinhas ou vibrações de mesa. E aí então começaram a surgir outros tipos de manifestações. Então a gente conhece aqui, né, um tabuleiro de letras, tem gente que brincava com um copo. Então, e isso evoluiu. Mas antigamente eram através dos efeitos físicos que os espíritos se comunicavam. Apesar de muita gente ainda ter curiosidade, às vezes querer até assistir, será que tem algum lugar, né, que promove efeitos físicos? Será que tem algum lugar que eu conseguiria ver? Eu vou dar um exemplo para a gente. Eu vou fazer uma pergunta para a espiritualidade que está presente. Vamos ver se tem alguém aqui com a gente? Então eu pergunto aqui: há alguém em espírito aqui? Se a gente ouvir uma batida, significa que não. Se ouvir duas batidas, significa que existe um espírito aqui comigo. Tem alguém aqui comigo? Já tinha metade, se isso fosse presencialmente, metade da sala já tinha derrubado até a parede. Outra pergunta: gostaria de visitar alguém que nos assiste agora? Lembra que eu não estou perguntando se esse espírito é bom, se não é, qual a intenção que ele tem. O que será que ele nos responde? Graças a Deus, não é? Nenhum deles quer visitar ninguém, então fiquem em paz, estamos todos bem assistidos pela espiritualidade maior. Esses efeitos aconteciam antigamente. Faziam-se perguntas e tinham-se batidas para respostas. Mas, como eu coloquei, a gente não sabia qual é a categoria dessas batidas. Quem é que estava respondendo? Eram pessoas sérias? Eram espíritos bons? Espíritos não tão bons? Qual a intenção desses espíritos? Então, os espíritos colocam para Kardec, mas é bem diferente quando essa inteligência permite uma troca regular e contínua de ideias. Não mais como simples manifestações inteligentes, mas como verdadeiras comunicações. Foi a partir então que isso teve que evoluir, que começamos a fazer psicografias. Isso é maravilhoso, porque não precisava mais de batida. Respostas não eram só sim ou não, né? Ou apontar para algumas letras. Isso evoluiu e passou-se a utilizar de uma forma mais objetiva a mediunidade. Lá na questão 100 da escala espírita, a questão 100 do Livro dos Espíritos,
Lembra da aula da Rita? Há 2 aulas atrás, tem lá colocado lá, grau de desenvolvimento, de elevação moral, de inteligência. Ela colocou esse quadro lá para nós. Então vamos lembrar que as inteligências que se comunicam conosco, elas têm graus de elevação. Lembrando lá, a terceira ordem são espíritos que têm o predomínio da matéria ainda nesses espíritos. Tem uma propensão para o mal, são ignorantes, orgulhosos, egoístas e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Infelizmente, ainda é uma grande maioria da população ainda encarnada na Terra. Claro que existem as classes, né? Então, existe o que está mais baixo nessa classe são os espíritos impuros. Depois tem os levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. E essa classe vai aumentando, como já foi visto em aula passada. Só lembrando que os que estão na terceira e segunda ordem ainda precisam reencarnar para se colocar em prova. Os que já colocaram lá na primeira classe, são espíritos puros, já atingiram a perfeição relativa. Então não precisam mais reencarnar. É o nosso destino. Todos nós chegaremos lá. Cada um no seu tempo, no seu espaço. De novo, Kardec coloca para nós. As comunicações podem ser analisadas por diferentes ângulos, porquanto elas devem refletir a elevação ou inferioridade dos espíritos, suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Então, dá para saber se o espírito que se comunica conosco, ele é um espírito bom, é um espírito ruim, é um espírito inteligente ou ignorante. Lembra que essas coisas não andam juntas. O espírito pode ser muito inteligente e ter uma moral ainda muito inferior. E tem espíritos que têm uma inteligência ainda a ser desenvolvida e uma moral muito elevada. Lembra que isso não caminha, essa evolução moral e espiritual não acontece junto. Seria ótimo que nós pudéssemos evoluir intelectual e moralmente, mas a gente avança um pouquinho em cada área. O importante é avançar sempre. Lá na questão 138 do Livro dos Médiuns, está dito lá: atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, podem os espíritos manifestar-se à nossa visão, por meio das aparições ao nosso tato. Então nós podemos ver esses espíritos, podemos às vezes tocar esses espíritos por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas. Podemos ser tocados por eles, mas não tocá-los. A audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Aí eu abro aqui um parênteses, para quem já conhece a casa, nós sabemos que o seu Manel tem ali um lírio, né, da noite, e ele cheira maravilhosamente bem. Então muitas vezes as pessoas confundem: nossa, tem um cheiro de flores. Tem mesmo, mas é físico. Mas e se for, né, físico e eu acreditar que é espiritual? Não tem problema, só não posso acreditar que só sou eu que estou sentindo, então eu tenho um dom super afinado. Aí, infelizmente, vamos ter que comentar, né? Vamos ter que dizer: olha, mas tem uma flor lá que está cheirando tão bonito hoje, né? Você percebeu? Para que possamos colocar o nosso crivo da razão. E primeiro, quando a gente estiver passando por uma situação dessas, né, de manifestação da espiritualidade, procuremos primeiro uma causa física. Quase sempre nós vamos encontrar esta causa física. Vamos encontrar uma porta que bateu, uma janela que está aberta, um passarinho batendo no vidro, uma flor que desabrochou. Quase sempre vamos encontrar, né? E se não encontrar, é sempre levar o pensamento a Deus. Então, a gente sabe que essas manifestações, elas acontecem, mas quem são esses espíritos? E através de que forma eles se comunicam? Lembra, aqui está dizendo que se comunicam através dos nossos sentidos. E é através destes sentidos que se faz a diferenciação
entre as mediunidades. Lembrem aulas anteriores que foi colocado lá? Eu nem vou separar isso aqui, já que está pequeno, tá? Em aulas anteriores tem essa imagem aí separada para quem puder, quem quiser vasculhar, tá? Essas classificações de mediunidade estão citadas nos livros Perispírito, de Zalmino Zimmermann, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Então, reunindo as manifestações, as mediunidades que já foram citadas, chegamos nesse organograma. Então, existem muitos tipos de mediunidade. Claro que o médium não vai ter uma delas só, ela pode ter a reunião de várias outras. Então, se nós temos várias formas, várias ferramentas para que esses irmãos se comuniquem conosco, é claro que nós precisamos avaliar essas comunicações. Então, eu trouxe um trecho do livro Obras Póstumas, a segunda parte com o título A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O que Kardec descobriu com isso? Que não dá para a gente confiar 100% nos espíritos que estão se comunicando, porque ele percebeu que a maioria dos espíritos que se comunicam são como nós. São homens desencarnados, mulheres que desencarnaram. Então ele não tinha plena sabedoria de tudo, desencarnou, tem consciência de todo o universo, sabem todas as respostas. Não. Ele continua lá, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e de que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Então é aquilo que eles viram, da forma que eles aprenderam, da maneira como eles o observaram. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infabilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Então, Kardec, para quem já leu toda a codificação, Kardec ele não fez uma pergunta para um espírito, morreu o assunto. Ele fez a mesma pergunta em várias reuniões de lugares diferentes, para médiuns diferentes, e ele reuniu aquelas respostas que eram comuns aos espíritos. E claro, também ele escolhia os médiuns que ele conseguiu, de certa forma, provar a veracidade daquelas comunicações. Analisando essas comunicações, como nós vamos saber que qualidade que elas têm, de onde elas vêm? Deve-se avaliar as comunicações para se saber da elevação ou da baixeza das ideias, do saber, da ignorância, vícios e virtudes. Então não é porque eu recebi uma psicografia, por exemplo, que eu vou acreditar em tudo que está ali e dizer aquilo ali é de um espírito melhor do que eu, ponto final. É preciso ler, é preciso ouvir, é preciso observar toda a manifestação e avaliar aquilo que aconteceu, para a gente poder perceber ou não tudo isso. Quando a gente fala então dessa natureza, ela foi classificada. Então, conforme suas características, as comunicações podem ser, primeiro, grosseiras, são aquelas cheias de termos baixos, baixo calão, indecorosos. Então, espíritos que se aproveitam da mediunidade de alguém para começar a falar uma porção de besteira. Podem ser frívolas, então, ideias fúteis, sem valor, sem importância, fala, não diz nada. Podem ser sérias, são ponderadas, o espírito só falará do que sabe ou do que precisa dizer. Não vai ficar divagando, querendo aparecer. E as instrutivas são aquelas que induzem ao conhecimento fundamentado e lógico. Então, esses são espíritos que já têm um conhecimento maior e trazem para nós esse conhecimento embasado em fatos, em provas, para que possamos aprender e melhorar. Falando das comunicações grosseiras,
Então, de novo, são aquelas de baixo calão, indecorosos, a gente percebe até pelo tom, né? Então, provém de espíritos ainda inferiores, ignorantes, revoltados, maldosos segundo o seu caráter. Geralmente são entidades perseguidoras e obsessoras. Por isso que durante os trabalhos de socorro, de obsessão, é muito comum os médiuns começarem a praguejar, falar uma porção de ofensas, porque o espírito está muito revoltado. Essas entidades podem comunicar por médiuns que lhe proporcionem tal oportunidade e não ter o caráter grosseiro devido à boa educação do médium, que filtra, reprimindo o que seja indesejável. Por isso que fazemos o trabalho de desobsessão, socorro a esses irmãos que precisam, às vezes, colocar para fora alguma coisa, mas não, o médium educado não deixa passar tudo que o médium quer dizer. Já imaginou um espírito querendo falar uma porção de bobagem? Xingar todo mundo? Vocês são tudo um bando de burros, vocês não sabem nada. Já imaginou uma comunicação dessa dentro de uma casa espírita? Fala, gente, para que trouxe um espírito desse? Para xingar todo mundo? Esse tipo de palavreado, o médium diz, meu filho, da minha boca não vai sair isso não. Porque o médium tem consciência daquilo que vai ser dito no momento em que coloca nas palavras na boca ou então na psicografia. O médium passa por um crivo, filtra isso. As comunicações grosseiras, de acordo com o caráter desses espíritos, elas podem ser triviais, meio vulgar, ignóbeis, tão desprezível, muito baixa, aquele palavreado muito baixo, podem ser obscenas, aquela que fala muito sobre a sexualidade, sensualidade, desnecessário, imoral. Insolentes, então elas podem ser desrespeitosas, atrevidas, arrogantes, cheias de orgulho, de soberba. Vocês não sabem nada, eu sei muito mais, eu estou aqui, vocês não sabem de nada. Malévolas, são aquelas gostam de colocar maldade naquilo, ou às vezes até fazer intriga entre pessoas. Ímpias, cruéis, sem piedade. Lembrando aqui, que além dessas comunicações, elas podem também, a gente viu lá no slide, podem ser frívolas. Como é que funcionam as comunicações frívolas? São comunicações compridas, que não dizem nada. Às vezes pontilhadas de absurdo, sem nenhum senso lógico, nada tem de indecoroso, mas também nada de sério, são mensagens irresponsáveis. Às vezes maldosas, irônicas, apresentam duras verdades que ferem com justeza. Então a sinceridade demais, desnecessária, porque às vezes começa a chamar a atenção de todo mundo, começa a falar uma porção de bobagem para quem está assistindo. É desnecessário. Às vezes tem até razão no que está sendo dito, mas precisa ser dito. Quem de nós é perfeito? Quem de nós nunca errou? E essas comunicações vêm exatamente para apontar, talvez para pegar naquela feridinha que a gente não gostaria que fosse colocada. A verdade é o que menos preocupa nesse tipo de comunicação. Mistificam sempre que acharem uma oportunidade. São geralmente espíritos que se prestam a revelar o futuro, predições, palpites no destino da criatura. Lembra que o destino é consequência dos nossos atos e ela não é revelada a ninguém. A não ser aos espíritos maiores, a Deus que sabe de tudo, mas não dá para dizer. Claro que às vezes é como a gente olhar para uma criança que está andando num lugar, a gente olha lá na frente e sabe que ela provavelmente vai se machucar se ela continuar andando assim. Existem espíritos que olham para o nosso caminho e dizem, se você continuar nesse caminho, você vai bater ali. E às vezes eles nos avisam, não continua nesse caminho, você vai bater lá. Claro que alguns desses espíritos às vezes acertam, Porque existem também categorias diferentes de espíritos que fazem certas premonições para nos auxiliar, mas a grande maioria é frívola. Porque que diferença faz? Você vai poder mudar aquilo? Você não sabe quando que aquilo pode acontecer. Como é que você vai alterar a sua sina, o seu destino? É só mudar hoje, porque aí a gente altera a sina ruim de amanhã.
Pessoas que procuram este tipo de comunicação naturalmente se afinam com os espíritos levianos e os espíritos sérios se afastam por não encontrarem oportunidade. Porque a pessoa dá tanta importância para esse tipo de comunicação, porque é interessante, todo mundo quer ouvir, chama a atenção das pessoas. E os espíritos que são sérios dizem, se é isso que o médium quer, se com esse espírito que o médium quer trabalhar, então deixa ele, né? É assim que vai ser, eles respeitam também a nossa vontade. Do mesmo modo, na sociedade humana, os homens sérios evitam a companhia de doidivanas. Quem que fica andando com gente doida, né? Falando uma porção de bobagem. Fala, não, é melhor eu não... Sabe aquela desculpa? Eu esqueci uma coisa em casa, depois eu vou, pode ir indo. Os irmãos fazem a mesma coisa, né? As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos e zombeteiros. Adora fazer graça. Ou eles até sussurram algumas coisas para o médium que ele acaba ouvindo e dando corda, e eles começam a rir, a achar muita graça porque conseguiram influenciar o médium. Depois, as comunicações sérias são aquelas que a gente já gostaria de receber. Elas são ponderadas quanto ao assunto, pois os espíritos só falam do que sabem. Só vai falar daquilo que ele conhece. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Vale lembrar disso, não é porque é espírito sério, porque ele já sabe de tudo. Há muitas coisas que eles ignoram. O ensino atinge o limite do conhecimento do espírito, ele só vai passar aquilo que ele conhece. O que ele não conhece, ele pode pedir auxílio para um espírito mais elevado, mais sábio do que ele, ou ele fala, olha, essas questões ainda são misteriosas para nós. Por isso é que os espíritos superiores nos recomendam que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Essa análise é recomendada devido às comunicações sérias poderem ser verdadeiras ou falsas. As falsas são provocadas por espíritos pseudo-sábios ou presunçosos, que procuram conseguir prevalência das mais falsas ideias e do mais absurdo sistema. E para melhor serem acreditados, utilizam de nomes respeitáveis, apóstolos, santos, médiuns famosos que já partiram. Então, tem que tomar esse cuidado, porque espírito mais sério não precisa deixar nome. Ele não quer fama, ele quer passar o conhecimento. Ele quer nos instruir, nos auxiliar na caminhada. Alguns deixam o nome, sim, até para o crédito de todos que já passaram. E tem muitos, esses pseudo-sábios que foi comentado, eles muitas vezes falam tão bonito, falam bem, mas não dizem nada. Quer um exemplo de como a gente pode falar bonito e só está dizendo besteira? Então, vamos dar um exemplo aqui de falas que são muito bonitas, mas são vazias. Então, por exemplo, prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Sabe o que isso significa? Conversa mole para boi dormir. Essas frases foram criadas por Rui Barbosa, que, um grande escritor, e ele trouxe isso, essa forma mais culta de falar uma coisa, tão pequena, tão baixa. Outro exemplo, creditar o primata. O que será que é creditar o primata? Pensou aí? Significa pagar mico. Outro exemplo, romper a face. Sabe o que quer dizer? Ficou mais fácil, né? Quebrar a cara. E mais um, retirar o filhote de equino da perturbação pluviométrica. Acho que não vai aparecer na tela aqui porque foi um pouquinho pequeno. Significa, vamos ver se alguém colocar, tirar o cavalinho da chuva. É isso que significa. Continuando então, agora a gente vai falar um pouquinho das comunicações instrutivas. Claro que são as melhores. São as mais sérias, verdadeiras, induzem a criatura a um conhecimento fundamentado e lógico. São mais profundas e elevadas, quanto mais elevado for o espírito que as dita. Então, elas trazem uma grandeza no que está dizendo, uma verdade, um ensinamento tão profundo que precisamos às vezes estudar aquilo que está sendo dito. E percebemos que há muito conteúdo aí a ser trabalhado, diferente dos pseudo-sábios. Fala, você enxuga a mensagem, nossa, o que foi que ele disse? Eu não disse nada.
Só usou termos bonitos, palavras bonitas, mas não disse nada. Com a crescente divulgação dos ensinamentos dos espíritos, tem surgido cada vez mais nas casas espíritas muitos trabalhadores, médiuns, muitos ainda não evangelizados, ignorantes dos princípios filosóficos e morais que norteiam a doutrina espírita. Se tornam instrumentos imaturos de comunicações e frequentemente são envolvidos por espíritos pseudo-sábios ou mistificadores, dando origem a comunicações grosseiras, desprovidas de valor moral, contendo erros doutrinários e de linguagem. Então a gente percebe que cada vez mais as pessoas buscam a casa espírita porque já tirou aquele véu da ignorância, achando que todo mundo aqui faz rituais, né, faz qualquer sacrifício. Não. Aqui a gente fala de Deus. A gente busca a elevação, a reforma íntima, melhorar a si mesmo. Mas existem aqueles médiuns que têm a mediunidade toda ostensiva, lá já no seu grau maior, às vezes, de perturbação, e chegam na casa precisando estudar, muitas vezes trabalhar e educar essa mediunidade. Então, esses médiuns que ainda não estudaram, que ainda não conhecem a doutrina, mal leu a codificação, nunca leu o livro dos médiuns, por exemplo, inteiro, nunca estudou ele de forma séria, não dá para dizer que esse médium pode ser levado a sério. Claro que existem pessoas que levam muito a sério a sua mediunidade, mas tem gente que gosta de mistificar. Claro que cada caso é um caso, não dá para generalizar esse tipo de coisa. Mas é preciso estudar e tomar cuidado com esse tipo de manifestação mediúnica ainda sem educação. Esses médiuns, querendo ajudar o centro em que trabalham, julgam estar fazendo o melhor e promovem a divulgação das comunicações recebidas, sem uma análise criteriosa sobre a cada uma, trazendo para o meio espírita mais confusão que esclarecimento. Cabe ao dirigente espírita, no trabalho da casa, o coordenador ali do momento em que se faz os trabalhos, observar as recomendações de Kardec sobre este assunto, lá mencionado no livro Viagem Espírita em 1862. Esse trecho está lá no capítulo 6. Então, muitas vezes, o dirigente vai chamar a atenção, para dizer, olha, tem certeza que esse espírito que se comunicou? Porque eu, ouvindo, lembrando de como ele dizia, se foi um espírito que já passou pela Terra, não é essa característica, Um espírito de grande sabedoria não ia falar muito de si mesmo, ou não ia falar sobre um trabalho específico. Tudo que ele traria seria para a humanidade, para a sociedade de um modo em geral, não para querendo exaltar um trabalho ou uma pessoa. Então são elas o quê? Que eu digo? Vamos lá. As características, Observar as recomendações sobre essas características. Então, quais são essas características? Evitar publicações de mensagens que são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferecem da doutrina espírita uma ideia falsa e a expõem ao ridículo. Então, observar essa mensagem, evitar publicar ela, se a gente percebeu que a ideia que está sendo passada ali não é verdadeira. Não se deixar levar nas psicografias por nomes respeitáveis, muitas vezes apócrifos. Os médiuns devem ser cuidadosos para não se lisonjearem com o nome do comunicante ou se melindrarem com observações do dirigente ou de companheiros. Então, muitas vezes, talvez, recebeu uma mensagem, está lá dito que é de... Vou colocar aqui o nome, tá? Vai falar que é de Michael Jackson, Ai, nossa, essa mensagem, mas será que é? Avalia. Se o conteúdo da mensagem é nobre, dá para falar, ensina alguma coisa, a gente pode até ler. Porque quantas pessoas receberam o nome de Michael Jackson, de Ayrton Senna, de Francisco Cândido, de Bezerra, Allan Kardec, em homenagem a esses irmãos, que eles podem se ter encarnado com o nome desse. E eu vou passar essa mensagem acreditando que ele é um espírito famoso. E não.
Era simplesmente mais um Michael Jackson que desencarnou, mas não era aquele Michael Jackson. Então é preciso tomar esse cuidado. Também precisa observar, recolher e passar a limpo as comunicações. Isso o médium psicógrafo recolhe, passa limpo, lê novamente, recorrendo-se a elas em caso de necessidade. Então eu vou ler, vou passar limpo, o próprio médium faz essa leitura e percebe se a mensagem é edificante. Os espíritos que veem seus ensinos relegados ao abandono, bem cedo deixam o grupo fatigados. Os espíritos que são sérios e veem que a pessoa psicografou, jogou qualquer canto lá, eu não vou passar, para que vai? Né? O próprio médium não quer aprender nada com aquilo, então não adianta eu gastar meu tempo com essa pessoa. Que mais? Fazer uma seleção e coleção das que tiverem melhor conteúdo doutrinário, analisar, reler e tirar o proveito das comunicações que poderão constituir-se num guia moral da sociedade. E Allan Kardec nos fala: eis porque, repito, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela repudia. E como é que a gente faz essa distinção? Lendo, estudando, questionando. E é o que estamos fazendo aqui. Cada um vai contribuir da sua forma, do seu entendimento, colocando suas observações, um ajudando o outro. Porque alguns têm conhecimento maior sobre certa área, outros sobre outra, e assim a gente troca as informações e se ajuda, se auxilia. A gente encerra aqui essa primeira parte, que fala da natureza das comunicações. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Quem tiver qualquer dúvida, coloca lá no mural da sala de aula e a gente troca depois algumas figurinhas com o grupo todo. Na parte B da aula de hoje, a gente fala sobre uma passagem do Evangelho de Paulo, onde ele pede para a gente observar o nosso dom. É o tema, o teu dom. Isso está lá no Evangelho de Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti. Nessa passagem, Paulo fala sobre a mediunidade de Timóteo. Ele está orientando Timóteo para usar da sua mediunidade em prol da sociedade que o cerca. Porque a mediunidade não é para ficar guardada para o médium. Ela, claro, ela existe para melhorar o próprio médium, é o primeiro ouvido, o primeiro olho. Então é a primeira pessoa que observa aquilo que está recebendo tem que ser o próprio médium. Serve para modificar primeiro a ele mesmo, mas tem que ter um propósito maior. Para a sociedade, para a casa onde a gente trabalha, para as pessoas que nos envolvem, não precisa ser para a humanidade, né? Uma pretensão muito grande. Mas para aquele grupo, pode ser pequeno, 5 pessoas, está ótimo. Mas vale salvar 5 do que não salvar ninguém. E nessa carta, a gente percebe que Paulo está falando para Timóteo sobre as questões mediúnicas e sobre o cuidado que ele tem que ter para usar essa ferramenta. Então ele está falando sobre o desenvolvimento mediúnico e coloca lá que o principal propósito da mediunidade é servir. Então, servir à espiritualidade, servir ao próximo, este é o propósito da mediunidade. Não é ficar dando passividade, escrevendo carta. É uma forma de servir. Escrever carta para consolar uma mãe que perdeu o seu filho, que devolveu ele para a pátria e está sofrendo com isso. Então, é uma forma de servir. E ele coloca para a gente tomar cuidado para não receber nada, não achar que a gente tem que cobrar por isso. Lembra daquela frase? Dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é algo que tem que ser trabalhado a serviço do próximo, a serviço do bem maior. Lá no livro Vinha de Luz, tem lá: o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Então, cada trabalhador se coloca naquele serviço, nesse campo de luta. Continuando nesse mesmo livro, é necessário que haja vontade sincera de servir ao semelhante. Não vai, eu vou lá porque eu vou servir. Não, eu quero fazer. Porque nem sempre, ou digo quase sempre, não é um trabalho fácil.
porque a sua família tem que compreender, tem que dedicar uma boa parte do seu dia para poder fazer isso direito. Neste trabalho, diz Emmanuel, nesse trabalho de servir, diz Emmanuel, diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida. No engrandecimento e na paz da comunidade, não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam inchadas à ferrugem. Por isso que ele fala, aquele que recebe a mediunidade tem que trabalhar ela. Não é para ter a mediunidade, jogar ela na gaveta e falar, mas agora eu não posso. Não significa ter também que vir trabalhar numa casa. Trabalhar a mediunidade é, primeiro, educá-la como? Estudando, lendo muito, questionando, fazendo a reforma interior, melhorando a si mesmo, mantendo seus pensamentos em prece. Isso melhora muito as questões mediúnicas. E falando sobre essa mediunidade, Paulo também, né, nessa parte aqui da parte B do estudo, eles lembram sobre o dia de Pentecostes. Para quem já foi da Igreja Católica deve se lembrar o que significa esse dia de Pentecostes. Então, esse dia, o que aconteceu neste dia? Então, está lá em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Ocorreu uma manifestação coletiva de suas mediunidades, como fenômenos físicos, psicofonias, sinais luminosos, etc. Os ensinamentos de Jesus foram ditados em várias línguas aos estrangeiros que habitavam em Jerusalém. Árabe, romano, grego, babilônio, cretense, judeus, todo mundo que estava ali conseguiu ouvir os ensinamentos de Jesus. Isso, pessoal, aconteceu com os apóstolos. Tá? Nesse dia, todos os apóstolos tiveram a sua mediunidade de uma forma tão exaltada que eles começaram a produzir manifestações físicas, morais, intelectuais, uma porção de efeitos. Desde então, os acontecimentos mediúnicos tornaram-se habituais entre eles. Então, depois, isso mais ou menos 50 dias depois do desencarne de Jesus. Então, todos eles começaram a se manifestar mediunicamente. No mesmo dia, o apóstolo Pedro, fazendo uso da palavra, cita o profeta Joel, dizendo, lá em Atos 2,17, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão sonhos. Isso quer dizer o que? A mediunidade não é algo para dizer que eu sou um ser especial. Toda a humanidade, todos os seres terão contato mais íntimo com a espiritualidade. Não só os profetas, não só aqueles que podem ver e ouvir, mas todos de uma forma geral. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, desde esse dia, falando sobre o dia de Pentecostes, né? Emmanuel está falando lá. Desde esse dia, as claridades de Pentecostes jorram sobre o mundo incessantemente. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Que bonito, né? Então, quem é médium aí? Levanta a mão. Todos têm que levantar a mão. Todos nós somos médiums porque tivemos a partir deste dia, essa abertura, essa possibilidade de se comunicar. Mas claro que existe, já estudou, né? Tem gente que é mais médium do que outro? Sim, tem uma percepção maior ou menor da espiritualidade. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do uso que fazemos dela e do quanto estudamos para educar. Ok? Vou deixar aqui algumas perguntinhas para a gente refletir sobre o que acabamos de ouvir. Primeira pergunta: como identificar a qualidade moral das comunicações mediúnicas? Como que eu sei que ela é boa ou que ela é ruim? Responda aquilo que você compreendeu. E a outra pergunta: qual o significado do dia de Pentecostes? O que ficou para você desse dia? O que significa desde então? O que significou o dia de Pentecostes? É a sua opinião, aquilo que você compreendeu. Espero que todos tenham
se divertido um pouco, aprendido, e troquem experiências. Escreva lá, coloca a sua opinião, as suas dúvidas, contribua com a sua sabedoria também. Fiquem todos em paz. Graças a Deus.